Bom dia, gente! Bom dia! Então, hoje nós nos propomos a trazer um tema que a gente está estudando, já preparando para os encontros de carnaval já Afetos da Alma. E a gente, nos encontros de carnaval das mocidades espíritas, e não só das mocidades espíritas, das evangelizações, o tema principal é quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E aí a gente consegue trabalhar de duas formas nisso, e hoje nós escolhemos trabalhar focado na parte dos afetos da alma. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer, como sempre eu trago as perguntas iniciais, né? O que é afeto? Carinho. Carinho? Carinho. Muito bem. Carinho. Mas o que vocês acham? Cuidado. Cuidado. Acolhimento. Acolhimento. Mas o que? Afinidade. É legal porque a gente fala a palavra, a gente sente, tem uma ideia do que seja, mas a gente às vezes não consegue pegar a extensão toda dela, né? Afeto é inclinado a estar disposto ao amor. Então, quando eu tenho afeto por algo, eu estou disposto a amar. A gente já tem isso de início, né? Mas aí, antes da gente entrar, a gente tem que entender que o afeto ele trata de dois sujeitos, né? Quem ama e quem é amado. E aí, eu queria que a gente pensasse inicialmente o quanto as outras pessoas impactam de fato na nossa vida. O que vocês acham? Como é que funciona essa relação da gente com o outro? Tem alguma importância isso? Sim. Sempre? Sempre. Em qual nível, assim? Todas as pessoas que eu convivo interferem diretamente em quem eu sou? Em como eu vejo o mundo? Nas coisas que eu faço? Pode interferir. Pode interferir. Mas os mais próximos é que normalmente interferem mais, né? Os Não mais todas as próximos pessoas, a mas... gente afere mais. E aí é legal a gente poder pensar sobre como a gente enxerga a vida, a realidade, né? Eu sempre gosto de entrar nessa perspectiva, porque uma das coisas que a gente percebe sobre a relação com os outros é que a gente precisa que o outro valide alguma coisa para a gente poder saber se aquilo é real. Então, a gente, em relação ao outro, nós temos essa necessidade de interação com o outro para enxergar a realidade. Então, às vezes eu estou vendo alguém ali, eu vou perguntar, alguém mais está vendo alguém ali? Aí todo mundo olha, todo mundo fala que não, e aí como é que eu fico? Então tem alguma coisa errada ali, estou vendo algo além do que eu estou proposto a olhar. E assim é a gente. Então, a gente tem ali no desenvolvimento da criança, mesmo quando ela nasce, ela tem as fases, né? A primeira fase é ela se entender longe de você. Entender que ela não é parte da mãe, ela não é parte do pai, ela não é parte daqueles dois seres ali. Então, para ela poder entender isso, demora um tempo. E às vezes, mais para frente, a gente vai ver essa criança precisando de saber como ela reage. Então, quando ela cai no chão, ela espera. A gente vê várias situações, né? A criança cai no chão, espera para saber qual vai ser a reação. Se ninguém reagir, se alguém reagir, coitada, é que eu chorar. Ou senão, não, tá tranquilo, tá normal, já ri, já sai andando. Então, às vezes, a gente se porta dessa forma como um adulto também. Às vezes eu penso numa coisa e às vezes eu preciso de alguém que valide aquela minha ideia. Alguém que me dê a consistência daquilo que eu estou pensando. Aquilo que me ajude a raciocinar sobre aquilo. Então, geralmente, quando a gente está falando... Por que a gente está falando disso? Porque o outro interfere. A forma como eu levo o meu amor, como eu me conecto ao próximo, interfere em como eu sou, em como eu enxergo a minha vida e o caminho que eu tomo. Então, essa convivência ela é essencial para quem nós somos. Ela é essencial para saber também os nossos limites. Então, uma coisa que a gente vai observar no Paulo, eu vou falar do Paulo a palestra inteira. A gente vai sempre trazer exemplo dele, porque ele tem como um dos pontos mais fortes dele, porque ele foi a pessoa que conseguiu divulgar o evangelho do jeito que ele divulgou, porque ele tinha muitos amigos. Então, esses amigos eram extensões daquilo que ele conseguia viver, aquilo que ele compartilhava.
Então, na hora que a gente vai ver essa questão de extensão, de como a gente vive, Paulo traz para a gente uma das... Eu não vou lembrar a carta, depois eu mando referência para você. Que é quando ele fala que quando sou fraco, aí sim sou forte. Então, que ele glorificará naquelas coisas que ele se sente fraco. Então, por que ele traz essa perspectiva? Porque no momento em que ele se sente fraco, insuficiente, que ele sente que há algo a ser acrescentado em quem ele é, em como ele vive, em como ele enxerga as coisas, é onde ele enxerga que o outro vai ser importante para acrescentar força a ele. E quando não tiver ninguém próximo que possa auxiliar, que é difícil, Deus consegue trazer essa força para ele. Então, ele enxerga que ainda falta parte dele, ele não é autossuficiente, ele não é o todo-poderoso, ele não conhece tudo, então ele precisa de alguma forma que alguém acrescente isso a ele. E Deus geralmente coloca no nosso caminho pessoas que vão acrescentar o que nos falta. E não só acrescentar na parte das virtudes, mas também acrescentar nos trabalhos que a gente está se propondo a fazer. E aí o Paulo é característica disso, nessa parte da carta, mas também pela caminhada que ele teve. E aí, enxergando essa importância que a gente tem nesse afeto, nessa disposição de se conectar ao outro, a gente vai no Livro dos Espíritos e vê um negócio muito legal, que ele fala assim, nós estamos falando de orgânico, de inorgânico, nós estamos falando de matéria. Ele fala assim, todos os seres estão impostos à lei de amor, à lei de atração. Então, fazer a gente ver isso no material, né? Muito simples. A gente tem o ímã, é uma das coisas mais fáceis da gente poder ver isso. A gente tem o ferro, tem o ímã, coloca os dois se conectam, é isso aí. Se eu coloco polos separados, eles se desconectam, então nós temos a ideia de vinculação, desvinculação. E aí, quando no Livro dos Espíritos ele traz para a gente que essa lei de atração é para todo mundo, é uma lei de Deus, a gente fala assim, tá, mas como é que funciona isso para o Espírito? Como funciona isso para as pessoas? Como que isso se dá? Aí, no adendo lá, está escrito assim, a lei de amor é a lei de atração entre os homens. Aí ele coloca para a gente uma perspectiva, que à medida que nós amamos, nós temos a mesma capacidade da lei de atração. E aí, a lei de atração na parte física, a gente tem fórmulas para a gente poder enxergar isso, né? A gente consegue ver qual que é a influência de um planeta no outro, qual que é a influência de um átomo no outro, qual que é a influência da matéria na outra, quanto que um vai puxar para perto do outro, quanto que um vai repelir para poder deixar em equilíbrio aquela situação. E como é que a gente olha isso no espírito, nas pessoas? E aí, é legal para a gente poder entender como a gente funciona, né? A gente funciona de uma forma muito simples. Ela é simples, mas ela é legal da gente poder falar, para a gente poder entender. Como é que funcionamos? Nós obtemos as informações de fora através dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos são a única forma que a gente tem de obter informação da matéria. Então, se tem alguém que não enxerga, não vai ter aquela informação que a gente enxerga. Se não tiver audição, nós não vamos ter audição. Estou falando de matéria, né? Porque o espírito tem todas essas propriedades de forma nele. Aqui nós estamos limitados aos órgãos e a nosso corpo. Então, se tem alguém que não enxerga, ele vai ter uma quantidade de informação menor em relação à matéria. Estou falando matéria, gente. Então, ele tem uma limitação ali. Então, a gente também é limitado. Se alguém falou uma coisa de você e essa coisa não chegou ao seu ouvido, você não foi impactado sobre aquilo, certo? Você não ficou sabendo, para você não faz a menor importância, você não tem aquela informação. E a gente é assim, quando as emoções, aí falando das emoções, né? As circunstâncias causam emoções, a gente processa dentro da gente, vira sentimento, vira ação. É assim que nós funcionamos. Então, alguma coisa vai passar pela gente em forma de escutar, ver, sabor, tocar. E aquelas informações vão entrar para dentro da gente e a gente vai conseguir traduzir aquilo em uma ação proposta. Então, as circunstâncias que são colocadas à nossa volta
fazem com que a gente comece a se conectar a algumas atitudes e ações e pensamentos. E aí, pensamento a gente sabe, é uma ideia de que o pensamento, sendo matéria, sendo algo que a gente cria a partir daquilo que a gente obtém de informação, a gente consegue colocar para fora em forma de ação. Beleza. Para que eu falei isso? Porque as circunstâncias em que a gente é colocado influenciam a gente na nossa vida, porque a nossa construção de ação e de pensamento, ela parte do momento que a gente tem a experiência. Então, se eu nasci com um pai que está acostumado a que homem não abraça ninguém, vou colocar uma atitude para a gente poder, ou homem não chora. E eu aprendi isso desde pequeno. Quando surgir situações em que eu poderia ter uma ação voltada para o choro ou para o abraço, eu não tenho nada disso, vai faltar uma ferramenta para mim que poderia ser a utilização daquela ação. Só que eu aprendi que não chora, aprendi que não abraça, então eu vou ter outra forma de executar aquela ação. Às vezes eu gosto muito de uma pessoa, que gostaria muito de dar um abraço nela, mas aprendi que dentro de casa aquilo compôs o meu cenário. Não significa que é primordial, né? A gente não é movido apenas pelas circunstâncias e pelas experiências que a gente passa nessa vida. A gente é impactado por toda a nossa vida pregressa. Então, essa construção a partir da gente, ela vem de tudo que a gente experimentou e tudo que a gente fortaleceu dentro da gente. E aí, eu faço a ação baseada em tudo que eu convivi, com quem eu convivi, com as pessoas que eu tive contato, com as circunstâncias que eu deixei me envolver. E aí, na hora de executar a ação, para poder me ligar a alguma pessoa, para poder demonstrar alguma coisa, para poder exemplificar algo, eu só vou buscar repertório onde eu aprendi. Então, estou usando a referência da vida atual para a gente poder entender. Então, às vezes eu quero muito abraçar um amigo meu, mas eu aprendi que não pode abraçar. Aprendi isso e então não vou abraçar. Aprendi isso e não vou abraçar, não vai ter jeito, aí eu faço um beleza de longe, porque é o que eu aprendi a fazer. Então, pra mim, esse beleza, ele significa muito mais do que, significa quase a mesma coisa que um abraço. Porque a forma que eu aprendi a me expressar em relação àquilo. E pro outro, às vezes, não vai ter a mesma sintonia, o mesmo impacto. Porque é diferente, a gente aprende diferente. Igual a gente vai ver, culturas diferentes têm formas de se felicitar diferente. A forma de lidar com certas circunstâncias, por exemplo, a morte. Como as outras culturas se lidam com a morte? De outra forma. A gente tem uma forma, eles têm outra forma. Então, isso impacta também em como a gente repensa essas coisas. Observa de um outro ponto de vista. Então, nós estamos falando dos aspectos da alma, mas por enquanto a gente está falando da nossa construção. Os afetos da alma, eles constroem quem nós somos, mesmo. Então, aí eu entro em contato com alguém que mostra pra mim que abraçar é possível. E aí eu mudo. E aí eu mudo e talvez eu consiga mostrar pro meu pai, que me ensinou que abraçar não é correto, não chorar não é correto, e eu consigo auxiliar ele a poder ter mais uma ferramenta para se expressar, para poder compartilhar aquilo que ele é. Então, olha como o impacto pode ser muito grande. E aí, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz pra gente a ideia de que nós temos duas famílias. A de sangue e a espiritual. A de sangue, ela pode se desfazer de uma forma fácil, porque ela é feita de matéria apenas. Por quê? Quando eu estou ali na minha casa, às vezes a gente já viu irmãos brigando e se distanciando por uma vida. A gente já viu pai e mãe, depois que o filho alcança uma certa idade, eles se distanciam. Então, esses laços, eles são mais fáceis de quebrar do que aqueles laços que a gente conviveu com a pessoa, buscamos o mesmo propósito, mesmo que esse propósito seja um propósito ruim. A gente se conectou, criou mesmas visões, nos conectamos em forma de eu entendo aquela pessoa, eu sei quem é, eu desenvolvi um amor por aquele ser. Então, aquilo ali me carrega. Então, por isso que às vezes a gente vai encontrar pessoas na nossa vida que a gente tem nenhuma relação física, a gente não é amigo, não mora no mesmo local, e do nada você encontra e fala, nossa, aquela pessoa é uma gente boa, começa a conversar, vira os melhores amigos em 2 dias. Às vezes não é só 2 dias, né? Às vezes vocês tiveram uma história muito atrás ali e
vocês se reencontraram porque Deus nos proporciona a possibilidade de estarmos juntos àqueles que a gente vai necessitar para a nossa evolução. Às vezes um amigo que a gente encontra, às vezes a gente não se encontra em casa, mas um amigo que a gente encontra vai poder popular o nosso coração de coisas melhores para a gente poder conviver melhor dentro de casa. Então, essa relação dos afetos da alma, as conexões que a gente tem e que a gente busca, e aí é interessante porque entender como Paulo que a gente não se resume a si, que a gente necessita do próximo, isso tá no livro dos Espíritos, né? Lei de sociedade. A gente precisa de conviver com as outras pessoas, a gente precisa desenvolver uma relação com o outro, e isso é base essencial para a nossa vida. Porque se eu tenho só uma visão, eu tenho um ponto de vista, eu tenho enxergo apenas uma coisa, em certo momento eu posso estar acreditando em algo que não é verdade. E aí, quando surge a verdade, a dor vai me atingir de uma forma muito mais bruta do que se eu tivesse tentado observar de outro ponto de vista. Se eu tivesse tido contato com uma diversidade de observações e chegasse a uma conclusão diferente. Ou avaliasse minha conclusão. Às vezes a gente pensa que uma coisa é uma coisa durante a vida inteira. E aí, alguém pode chegar com um ponto de vista diferente e a gente pode escolher. Ou a gente tenta reavaliar o que a gente está vendo, como a gente está vendo, ou a gente apenas exclui e não observa aquilo. A primeira faz com que a gente, eu costumo falar que da dúvida a gente só sai de duas formas. Ou a gente sai com o nosso conceito fortalecido. Então, coloquei em dúvida um conceito que eu tenho, baseado, forte, firme. Se eu colocar a dúvida em cima daquilo, ou eu vou avaliar os outros pontos de vista e falar, isso aqui é o correto, isso aqui é o certo, entendi a partir disso, avaliei, isso aqui está reestruturado. Então, eu saio da dúvida de duas formas, ou com um conceito fortalecido ou com um conceito para refazer. Então, eu posso estar errado naquilo que eu penso. Eu dou como é que fala? Eu dou o poder da dúvida sobre aquilo que eu acredito. E é por isso que no Espiritismo a gente tem essa avaliação filosófica das coisas. A gente olhar por outro prisma, olhar por outros pontos de vista. E aí é interessante. Utilizar como base alguma coisa. E aí a gente utiliza o amor de Jesus e a vida espiritual como base para as nossas observações. E a partir disso, voltando ao ponto em que a gente está falando primeiro da gente, para depois a gente falar dos laços que a gente tem, né? Falando dessa parte, a gente pode se conectar com segurança às outras pessoas. Às vezes, você não vai concordar com a visão de mundo do outro, mas compreender faz com que você alcance aquele coração de uma forma mais saudável, de uma forma mais amável. Porque qual é o seu objetivo ao se ligar ao coração de outra pessoa? E aí a gente tem os tipos de amor, né? Tem lá os tipos de amor, que é interessante. A gente vê na passagem do Pedro e Jesus. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E aí ele vai perguntar 3 vezes. Na primeira vez ele pergunta sobre o amor ágape. Qual que é o amor ágape? Amor ágape é aquele amor desinteressado. É aquele amor que a gente desenvolve baseado naquilo que a gente enxerga na outra pessoa, sem esperar nada. Esse é um amor mais difícil, né? É o amor que Deus tem pela gente. E aí, para o Pedro cabe a dúvida. E o Pedro não responde o ágape, né? Ele responde o amor filia, quando ele responde, sabe que eu te amo, ele responde o filia, que é o amor que tem relação com a amizade e que a gente desenvolve porque a gente está no mesmo propósito, a gente está ligado por alguma experiência em conjunto. Então, às vezes a gente tem amigos que a gente vive a vida inteira e distancia. Viveu na escola ali um tempo, distanciou o resto da vida, quando encontra aquela amizade ainda está ali. Mas por que aquela amizade está ali? A experiência que vocês passaram, que fizeram vocês crescerem, que está junto, ela é mais forte que qualquer outro dos pensamentos e desenvolvimentos que vocês tiveram depois que afastaram vocês. Houve uma conexão baseada naquilo que vocês viveram. Então, é esse amor de amizade. Às vezes, se vocês não tivessem convivido, não tivessem tido aquela ligação. Não significa, aí é o ponto, não significa que esse amor é melhor que o outro.
ele só tem outra base. Então, uma dúvida que é interessante da gente poder pensar, será que eu amo minha mãe porque eu acredito que eu devo a ela as coisas que ela fez por mim enquanto eu não tinha a capacidade de executar ela sozinho? Porque aí é interesse. Esse é amor filia, esse é amor de amizade mesmo, de conexão. Né? Ou eu amo ela desinteressadamente, porque isso às vezes é fácil de entender. Quando você ama aquela pessoa baseado em algum interesse, se ela fere o que você se interessa naquele amor, e você para de amar. Para de amar não, né? Se distancia, você desapega ou quer estar longe, talvez aquele amor foi baseado em interesse. E aí você tem que avaliar se de fato como você ama. Entender isso faz parte de avaliar o nosso amor, avaliar quem nós somos. Não estou falando que é errado. Esse é o ponto, são gradações do mesmo amor. Então nós temos ali os outros amores também, que é o amor fraternal, que é de família, filia, que é de amizade, tem o eros, que é de relação amorosa mesmo, e tem o ágape, que é o desinteressado, que é o... Então, são gradações do mesmo amor. Não significa que um é menor que o outro, significa que eu estou caminhando. Em algum momento eu vou chegar no ágape, na relação desse amor ágape com todo mundo. E aí eu vou voltar em Jesus, né? É legal a gente voltar em Jesus. Como ele amava a gente? Ele tinha alguma coisa a ganhar da gente? Ele tinha algum favor a ser retribuído pelo que ele está fazendo? Ele tinha algo a ganhar com o nosso conhecimento? Ele tinha algo a receber dessa relação? Se ele não tinha nada a receber dessa relação, ele amava a gente desinteressadamente. Então, ele amava o doutor da lei, da mesma forma que ele amava os discípulos dele. Então, esse amor desinteressado, ele não é exclusivista. Ele tem como base a compreensão do que é amar. E aí é interessante que a gente vai olhar no texto da Joana de Ângeles, pelo Divaldo, que fala amor unidirecional. Que fala que o amor, de fato, ele não é uma via de mão dupla, ele é uma via de mão única. E aí a gente fica assim, mas peraí, sempre me falaram que tinha que ser mão dupla, né? É complicado. Eu falo assim, não, mas só ama quem sabe. Quem ama? Eu só sei do meu amor, eu não sei do amor do outro. Não tem como eu mensurar isso. Às vezes eu vou querer avaliar isso a partir do modo como aquela pessoa me trata. Ele me ama bem porque ele me ama muito porque ele faz tudo o que eu quero. A gente colocou uma condição para isso. Ele me ama porque ele faz o meu café da manhã. Eu estou avaliando pela ação do outro que ele me ama. Mas ele pode não me amar. Ele pode só estar executando aquilo ali para me manter numa posição que ele quer me manter e é isso aí. Então, o amor só passa de fato por aquele que ama. Então, se a gente ama nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, a gente tem que considerar de onde vem esse amor. E por que o amor de mãe é tão considerado? É porque ela não tem nada a ganhar com aquele filho. Em relação à matéria, em relação a cuidar daquela criança ali, ele não tem nada a dar de volta para ela. É desinteressado. Reconhece o ser por ser o ser. Se entrega, se doa, se coloca em relação àquele ser sem esperar nada. Está ali a mãe. É por isso que a gente vê mães que têm filhos com muitas dificuldades e ainda assim enxerga o filho além daquele prejuízo que ele está causando, vou colocar assim. Então, a gente vê mães aí nas portas de presídio, entrando lá para conversar com o filho, para estar junto dele. Elas não têm nada a ganhar com aquela situação, nada. Então, o que faz com que elas estejam ali? É amor, de fato. Então, é um amor desinteressado. Assim, estou colocando como um parâmetro para a gente poder entender. Não significa que todas as mães estejam lá e tenham um amor desinteressado de fato, né? Mas é legal a gente observar para a gente poder avaliar o nosso próprio amor. É que nem quando a gente avalia a nossa dor, né? A gente olha para o próximo, olha para a extensão das coisas. Você tem um amigo do seu lado que está passando por uma dificuldade, você fala assim, se eu tivesse passando por essa dificuldade, eu já teria ruído há muito tempo. Ele está firme e forte ali seguindo o que ele precisa seguir.
E aí você agradece a Deus e fala assim, que bom que essa circunstância não está comigo. Se tivesse comigo, eu estava destruído. E aí você aprende na força do seu amigo como você lidaria com as suas dores. E aí sua dor parece pequena, seu amigo maior. E aí você consegue mensurar, saber onde você está, as suas capacidades, o que você aguenta. Acredita até tem gratidão até pelo que Deus proporcionou para você. Diz, nossa, um amigo meu teve isso de dificuldade, passou por tanta coisa e eu estou tranquilo aqui. A minha preocupação é que está tendo um problema no meu trabalho. Então, a gente avalia isso de forma a ter um contato. E aí, voltamos a falar dos afetos da alma, né? Os laços que a gente despende, que a gente se propõe a estender ao próximo, eles nos impactam de forma direta. E aí, a gente pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que nós temos feito em relação a estar no trabalho de assistência, no trabalho de aprendizado espiritual, no trabalho de busca de melhoria interna, né? Busca desse amor. O Kardec tem uma proposição muito boa em uma das revistas espíritas, que ele coloca que a base das construções que buscam o amor é o amor. Então, as casas espíritas, todos aqueles que se propõem a seguir Jesus, as construções que têm que ser construídas primeiro é esse amor, é essa construção de ligação. Não importa a estrutura, não importa se a casa é grande, não importa quantos trabalhos a casa faz, não importa quanto ela consegue atingir de pessoas. O que vai importar de fato é como as pessoas ali dentro se amam e como elas movimentam esse amor em relação ao próximo, em relação aos outros. Porque os desvelados do mundo, como é dito lá no Boa Nova, eles precisam mais do que ninguém do amor de Jesus, dessa realidade, dessa consolação. E aí é legal para a gente poder trazer uma reflexão para a gente sobre, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles fazem uma pergunta muito interessante. Estou seguindo pessoas, estou buscando encontrar alguém que tem o mesmo propósito que eu, que busca aprender a amar mais, que busca se melhorar enquanto ser. Como que eu sei que aquela pessoa não é uma charlata? Ou que está tentando me enganar utilizando uma proposta boa? Porque a gente vê isso. Pessoas querendo enganar outras utilizando como base algo que poderia ser bom. Alguém fala que está precisando de dinheiro para a mãe doente, só que a mãe não está doente. Eu estou utilizando o outro para poder obter recurso material para mim. Ou às vezes eu utilizo uma doença verdadeira para obter o dinheiro, fazer minhas coisas e deixo minha mãe doente passando a doença. Então, tem essas coisas. Existem também, a gente já viu, pessoas que se utilizam da mediunidade para poder obter dinheiro mesmo. Então, naquela falsa ideia de que estou trazendo mensagens do lado de lá para poder amparar as outras pessoas, pega dinheiro dos outros e tenta viver a vida através daquela mediunidade que não é o mais correto de se fazer. E aí, como é que funciona isso? Como eu sei que quem eu estou seguindo de fato está buscando um crescimento baseado no amor? E aí, é a pergunta no Evangelho do Espiritismo. E eles respondem de forma categórica. Fala assim, observa os corações que consolam. Para observar os corações que a pessoa que você está buscando, uma referência, uma observação mais atenta, um cuidado em observar como aquela pessoa se expressa para tentar retirar aquilo como referência das minhas próprias ações, de como eu observo as coisas. Observe os corações que aquela pessoa consola e você vai entender. Porque se ela consolar muitos corações, não só a quantidade, a qualidade, como ela consola esses corações, talvez ela seja alguém digna de ser prestada atenção mesmo. E de fato vocês estão buscando o mesmo propósito. Então, quando nós estamos voltados para o propósito do bem, pode falar. Para fazer essa observação, a gente precisa de parâmetros de comparação. Precisa de parâmetro de comparação. E o melhor parâmetro de comparação, apesar de estar em condição evolutiva muito distante,
que o outro está fazendo certo ou de errado. E aí é legal porque ele traz a ideia do observar sobre consolação. Não é qualquer coisa que a gente vai observar, é o quanto consola. Então, o como consola aquilo ali, como utilizo daquilo para consolar. E aí a gente, graças a Deus, a gente tem, Deus dá pra gente referências do lado. Acredito que todo mundo aqui, se eu falar de uma pessoa amorosa, consegue trazer alguém na cabeça. Alguém que tenha paciência consegue trazer alguém na cabeça. Então, por mais que a gente tenha um parâmetro, obviamente, tudo que saiu da lei de amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo, de todos, com todo o teu coração, de toda a tua alma, amar ao próximo como a si mesmo, se sair desses parâmetros, a gente já sabe que está um pouco estranho, né? Já começa a avaliar. Mas como é que eu sei esses parâmetros? Aí, às vezes, eu vou olhar para minha mãe. A minha mãe, que me ama muito, ou minha avó, ou o meu pai, o meu avô, alguém que foi referência para mim de sentimento de amor. E aí eu olho para aquela pessoa, aquela referência, olho para aquela pessoa que está no trabalho junto comigo, buscando a mesma coisa, e não enxergo aquilo ali. Então, se eu não enxergo aquilo ali em algo que eu deveria acreditar que era, então é diferente. Às vezes nós estamos falando de algo que é bom, executado de boa forma. Eu vou pegar a cesta básica e distribuir para uma comunidade que está em dificuldade. É bom? Vai gerar o bem? Vai gerar o bem, aquelas pessoas precisam daquele alimento. Mas como é feito isso? E aí é que muda, né? Eu posso muito bem chegar lá e jogar as cestas e sair de lá correndo. Isso é caridade em parte. Você já recebeu o que você está dando. Que era o que você queria que as pessoas te vissem entregando aquilo ali. Isso é primariedade, né? O outro é, que laço se estende naquela comunidade, com aquelas pessoas? Quanto tempo você entrega de si mesmo? Porque entregar o material, aqueles que têm sobrando entregam fácil. Vai lá no gasofilácio e despeja. Mas dá aquilo que você precisa. E aí, quando eu falo assim, eu penso no tempo mesmo. Quanto tempo a gente já dedicou ao outro? Sem ganho nenhum. Ganho nenhum. Estou ali entregando de mim sem esperar nada de retorno. Estou ali pelo propósito de acalmar a dor no coração de alguém. Acalentar e consolar os pensamentos de alguém. Quanto tempo já dispus a estar ali? Às vezes é alguém que está muito do lado e precisa de você. Às vezes é alguém dentro de casa, vai precisar de você estar ali, ter a paciência de escutar a pessoa falando nada com nada. Nada com nada. Está passando por uma dificuldade, está falando nada com nada, está perdendo naquelas coisas, mas de ter alguém para conversar, de ter alguém do lado ali para poder tratar, de ter junto alguém que ama, o coração dessa pessoa se desanuvia. E aí a vida corre melhor. Para ela. É para ela. Então, é doar de si mesmo. É pegar a cruz que se tem e seguir Jesus. Então, os afetos da alma, geralmente, são construídos nessa disposição que a gente tem de amar mesmo. Então, eu tenho a predisposição a amar as pessoas que estão na minha casa. Inicialmente, eu tive que entender que elas doaram muito do tempo delas sem esperar nada de mim. E eu tenho gratidão por isso. Mas não que eu queira retribuir o que eles me deram, mas é que eu respeito o que eles me deram e estou propondo a dar de mim para eles. É diferente. É diferente. Porque às vezes eu vou querer devolver uma coisa que não vai ter como eu devolver. Então, voltando no pensamento mais amplo, como é que eu devolvo todas as oportunidades que Deus me deu? Aproveitando elas, né? É o máximo, é o mínimo que eu posso fazer, é aproveitar o que tem de oportunidade ali, de circunstâncias que Ele tem gerado. E aí, uma parte legal sobre a questão dos afetos da alma, que a gente começa a caminhar sobre esse propósito, é que numa casa espírita, num local onde a gente se propõe, onde está buscando exercer o amor, executar as coisas, o importante é estarmos juntos. É mais importante as pessoas que estão dentro da casa, a relação que eu desenvolvo esse trabalho. Obviamente, vai ter os atritos, é natural ter o atrito. Mas, para saber essa força, eu me desvencilho daquilo no primeiro atrito que surge. Será que estava ali de coração mesmo? Eu entendo o propósito que eu estava ali? Eu me dispus a fazer parte daquela comunidade? E aí, é uma das coisas que a gente tem tido muita dificuldade nos
no mundo de hoje, né, sentir-se parte de algo é fazer-se parte de algo. Então, às vezes eu quero me sentir parte daquela casa espírita. Você está buscando fazer parte dela? Está se colocando, se propondo, colocando todo quem você é dentro daquilo ali? Porque às vezes eu vou criticar alguém que tomou uma decisão, mas eu não fui lá para poder auxiliar a tomar aquela decisão. Eu tinha outro ponto de vista, eu tinha outra coisa para poder pensar, eu tinha outra forma de tratar aquilo ali, mas eu não me propus a conversar. Às vezes a pessoa toma uma decisão, eu me propus a conversar com essa pessoa para entender por que ela tomou aquela decisão. Eu me propus a contar para ela como aquela decisão me afetou. Ah, não, vai encher o saco, vai ser só uma pessoa falando. Mas se você quer fazer parte daquela comunidade, você tem que se propor a estar dentro daquilo ali. Tem que estar aberto a dialogar. Ah, mas a pessoa que coordena a minha casa espírita, ela é inflexível. Mas converse com ela. Às vezes, para a flexibilidade dela florescer, falta um outro ponto de vista. Falta alguém mostrar para ela que está doendo. Olha, o que você está fazendo, está tomando essas decisões sem pensar no que a gente pensa, está machucando. E se continuar desse jeito machucando, você pode perder amigos. Pessoas que estão propostas a trabalhar junto com você. Não é trabalhar, não é só trabalhar, é trabalhar junto. Lado a lado. Então, o Espiritismo tem como proposta, e é legal, a acolher todos aqueles que querem estudar sobre a relação entre os espíritos, seja encarnados ou desencarnados. Então, na sociedade espírita francesa, você encontrava pastores, você encontrava rabinos, você encontrava hindus, você encontrava judeus, você encontrava mais um tanto, digamos, de pessoas que estavam curiosas e queriam entender, queriam estudar, queriam buscar aquela compreensão dessa relação entre os espíritos. Entender um pouco mais do amor relacionado à vida espiritual. E aí, a gente começa a apartar, falar, colocar rituais, processos acima de pessoas, começa a desvencilhar coisas, tenta excluir. Ah não, aquela pessoa ali não tá com o mesmo pensamento que a gente, vamos deixar ela de lado ali até ela poder sair daquele local. Sabe que eu vi essa semana, acho que foi em Porto Alegre, que teve um congresso nacional de várias religiões católicas, evangélica, hindu, né? Com uma unificação dentro de uma... Eu achei muito legal, tipo assim, então não tem mais, acho que está começando a se unir as religiões e se respeitar, foi uma coisa muito bacana. Sim, não tinha um artigo muito grande não, mas assim, né, que foi um congresso que foi muito várias. Sim, é importante, assim. É importante porque a gente estava discutindo aqui no início que a diversidade de pontos de vista faz com que a gente enxergue possibilidades novas. Às vezes a gente entende a mesma coisa de forma diferente. Eu fico brincando que as religiões tá todo mundo em volta de uma mesa com um vaso e cada um enxerga um lado do vaso. E aí o vaso, de uma forma para mim, a gente enxerga Deus de forma diferente. A gente tem conexão com Ele de forma diferente. E aí, no A Caminho da Luz, que é um livro muito bom, ele mostra que todas as tentativas e missões que foram dadas para certos agrupamentos espíritos falharam no momento em que buscou-se a dissensão e não a união. Porque a união, ela traz a força e a firmeza das coisas. E aí é legal a gente poder pensar nos 12 apóstolos lá atrás, né? Que é onde começou tudo com o Cristo ali. Não, onde começou tudo não, é onde começou o cristianismo. Tem um momento em que o Cristo fala para ele, não vos chamamos mais discípulos, mas sim amigos. Então, ele coloca amigo como algo acima de tudo. Então, a maior relação que a gente vai estender às outras pessoas é a amizade que a gente tem. A capacidade que a gente tem de buscar no outro algo que falta na gente. Então, às vezes, o ponto de vista do Antônio vai ser diferente do meu. E é esse ponto de vista que vai fazer eu repensar aquilo que eu estava pensando. E às vezes ter certeza do que eu estava pensando era certo. Mesmo que eu discorde. Mas a gente se respeita o suficiente para a gente poder tentar chegar num meio termo, para a gente poder fazer com que o nosso trabalho caminhe. Ou, às vezes, eu tenho um ponto de vista, ele tem outro, a gente vai ter a amizade suficiente para que um dos dois renuncie. E aí,
é legal que a gente vai, no Boa Nova ali tem uma lição muito bonita, que chama Amor e Renúncia. Que aí já abre com uma pergunta muito boa, né? Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, seguinte, teve as bodas, achei interessante, mas tem uma coisa que está me preocupando. Por que você transformar no vinho? Se o vinho vai gerar a embriaguez das outras pessoas. Se isso pode causar problema para os outros. E aí Jesus fala assim: você já sentiu o prazer de fazer algo por um coração que ama? Então, às vezes, numa conversa, numa disputa, por mais que você acredite em algo, por mais que você compreenda aquilo, o outro às vezes não vai compreender. E quem vai ter que ceder, às vezes, é quem compreende de forma mais ampla. Quem vai ter que renunciar e falar: tá, tudo bem, não vai causar tão mal assim, dá para poder dar uma segurada no que as coisas estão acontecendo. Então, a gente vai entendendo aos passos ali. Obviamente, eu estou falando de alguma coisa que estava sob controle. Não foi vinho, ele não fez vinho de forma que pudesse, ele não fez o vinho, como é que fala? Ilimitado. Era uma quantidade. Aquela quantidade, as pessoas iriam se alegrar utilizando aquela quantidade. Então ele sabia o limite daquilo, ele tinha noção daquilo. Mas eu estou falando um ponto físico para a gente poder entender. Às vezes, aí vou voltar no exemplo do Paulo. Eu falei que eu vou falar do Paulo toda a palestra, porque não tem jeito. Ele é uma das referências em relação a essa amizade. Aí a gente tem quando está lá a disputa se o Timóteo faz a circuncisão ou não. Paulo falou que não precisava, porque não precisava de rito, não era necessário. E o Tiago, como bom judeu, falava: não, é o necessário. É assim que é feito na nossa religião, que é feito na antiga religião, é algo necessário. Então ele acreditava de um ponto de vista, o Paulo de outro, e os dois brigaram 2 vezes na Cascaminha. Pedro chega para o Paulo, que acredita ser o coração mais tranquilo dos dois, fala: Paulo, tem hora que a gente precisa renunciar. Você acha realmente que isso vai causar um mal para o Timóteo? Você está brigando por isso por quê? Qual que é o seu objetivo com isso? Olha com o Timóteo se ele tem a predisposição de estar fazendo isso. O Timóteo aceita com tranquilidade. Então, Paulo estava brigando por uma coisa que ele não tinha certeza. Mas quando Pedro foi buscar um coração, ele buscou aquele coração que ele acreditava que tinha a maior capacidade, maior flexibilidade sobre aquilo. Então, às vezes, você vai compreender em alguém uma proposta boa. É uma busca, como é que fala? É uma busca possível. Aquela pessoa está executando aquela ação porque ela acredita em algo. E aí, no primeiro momento, ela não vai arredar o pé. Você cede, renuncia a certa parte, compreende o limite daquilo, começa a observar os efeitos, e aí você vai ter a oportunidade de mostrar isso para outra pessoa. Falar: olha o que está causando, olha como é que está. Agora eu vou escutar as outras pessoas para poder ver o que você está fazendo, o que você está fazendo de fato está funcionando. Porque se a gente está proposta a estar estou falando baseado numa casa espírita, né? Então, ontem eu estava tendo uma discussão muito interessante com um amigo meu, que na casa espírita que ele está frequentando, só podem fazer as atividades assistenciais as pessoas que tiverem a presença de 4 vezes no mês. Se você... É porque as pessoas estão querendo ir para trabalho assistencial, mas não estão indo nos estudos. Então, a pessoa que coordena lá acredita que fazendo essa limitação, entrando com esse acordo, vai facilitar com que as pessoas possam aprender também e estar conectado, obviamente, na parte teórica, na parte de conhecimento, para estarem ali. E ele não acha certo. Ele não acha certo porque a pessoa pode frequentar as 4 primeiras reuniões e depois a sequência do trabalho não se desenvolve. E aí a pessoa que está à frente, qual que é o objetivo daquela pessoa com essa regra? É que os trabalhadores tenham contato com a parte do estudo? Não seria mais fácil colocar o estudo nos dias assistenciais? Não seria, em vez de colocar a pessoa de castigo do serviço assistencial por conta de estar em estudo? Então, é uma avaliação que tem que ser feita. Ele achou a tomada de atitude daquela pessoa muito dura.
mas às vezes aquela pessoa ainda não teve a observação de que isso está causando distanciamento das pessoas que estão dispostas ao trabalho. Então, será que ele está alcançando o objetivo dele ou ele está ferindo as coisas que estavam sendo feitas anteriormente? Aí eu falei com ele, eu compreendo a ação dele, não concordo, não faria dessa forma, mas eu compreendo. E compreendendo, a gente pode buscar uma conexão ali, porque a gente compreende que a proposta é buscar algo bom. Então, se o objetivo é algo bom, a gente vai tentar ajudar essa pessoa a enxergar que talvez fazer de outra forma seja melhor. Ou dar opções, ou buscar soluções. É isso que a gente se encontra quando a gente está envolvido em uma comunidade. Às vezes a gente vê um problema entre um e entre outro, e aí vai fazer igual Pedro, vai conversar com quem acha que consegue renunciar. Ah, mas nenhuma das duas pessoas me escuta. Quem chega ao coração daquela pessoa? Tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe tem alguém que chega no coração daquela pessoa. Às vezes a gente precisa fazer o caminho todo para chegar nessa pessoa que chega ao coração daquela pessoa para que ela possa rever, analisar de forma diferente. E aí, esses afetos down, eles interferem nesse momento, né? Tem gente que a gente tem um afeto maior do que outras pessoas, porque a gente ainda não conseguiu estender esse laço, né? Você ia falar. Não, essa passagem de Jesus com o vinho que você falou aí, o que a gente fala, quando a gente fala de afeto, a gente tem que avaliar as atitudes. Às vezes você cede em algo. Vamos pegar esse exemplo do vinho aí. Jesus, naquele momento, o que ele pensou? Ele falou assim, puxa vida, o que vai ser pior para esse ambiente aqui? Está todo mundo aqui festejando, a vibração está boa, está bacana. O que vai ser pior? O vinho acabar, a pessoa passar vergonha, acabar com esse ambiente legal que está aqui, essa fraternidade, ou ter o vinho, ter um pouquinho de embriaguez, mas ambiente de fraternidade. Manter o ambiente. Manter aquilo ali. E é muito interessante. É o equilíbrio, não é nem ter pro céu, nem tanto. Eu gosto da observância que quem faz o pedido não é qualquer pessoa, né? É Maria que fez o coração dele. Então, assim, mesmo sendo qualquer pessoa poderia, mas ele quis manter aquele ambiente. Porque ele não sabe o que poderia ser feito. Quer dizer, talvez ele tenha uma ideia, mas ele quis manter aquilo ali. E aí, no capítulo Amor e Renúncia, tem explicação. Tá dizendo lá, Jesus pontua, fala, já sentiu a felicidade de fazer algo com um coração muito querido? Então, o que a gente está chamando a atenção não é ser conivente com ele. Não, é ser conivente com ele. Mas é você avaliar Sim. e ter essa visão de afeto. Sim. De que forma que eu vou ser afetuoso aqui? Permitindo que o outro trabalhe de uma forma, o outro de outra, e ali a gente... Então, não quebrar essa harmonia. É mostrar o afeto mesmo. Então, vou dar outro exemplo, né? Uma mãe com um filho no hospital que limita o uso de telas dentro de casa. Necessário, bom, positivo. Mas o menino está passando mal, tá no hospital, internado ali, ele só tem aquele momento. Qual vai ser o momento de alívio dele ali? Qual vai ser o momento que ele vai poder ficar quieto ali? Como ter seguro um menino de 3 anos sentado numa cama com um acesso no braço? Vai utilizar da tela um pouco mais. Tem limite. Utiliza um pouco mais. Sabe que não faz tão bem. Sabe que talvez ele vai querer mais depois, mas isso a gente controla depois. A gente consegue lidar. Sim. Então, enxergar a circunstância, entender as limitações que você tem, e aí é o ponto, né? Que a gente olhar para Deus também. Se fosse dessa forma, Deus tiraria todas as coisas que poderiam causar o pecado, que poderiam causar a queda. Era só tirar, né? Não era mais fácil? Não era muito mais simples? Mas por que existem? Por que existem as tentações? Por que existem as paixões? Para que a gente possa se movimentar. É o objetivo, compreender limites, saber, entender humildade é saber o limite que você se encontra. Então, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai tendo contato com outras pessoas, a gente vai estendendo os nossos laços. E é um treino interessante, porque laço criado não se parte. Nossa, mas tem aquela pessoa que eu não gosto. É um laço. Você só está afastando aquela pessoa pelos propósitos que você tem, pela busca que você busca. Mas aí você está afastando a pessoa porque você acha que ela é um resumo de coisas que ela acredita.
que ela é um resumo das coisas que ela faz. E às vezes essa pessoa pode mudar de pensamento, porque às vezes ela não entendeu o que você já entendeu. Imagina se Jesus afastasse todos aqueles que não compreendem as coisas que ele compreende. Ele andava sozinho. E mesmo assim ele precisava de gente, precisava de amigos. E aí é interessantíssimo a gente ver no momento em que ele vai ser preso, ele virar para Judas. Ele não chama Judas de traidor, ele não chama Judas de falso, ele não chama Judas de discípulo, ele chama Judas de amigo. Ele não tirou o título de amigo. Porque por mais que esse amigo esteja fazendo algo contra ele, ele reconhece aquele amigo. Ele reconhece, no Boa Nova também tem a ilusão do discípulo, que é o nome do capítulo, mostra o pensamento, um pouco do pensamento de Judas. E eu sempre gosto de citar uma coisa que mudou meu ponto de vista sobre Judas, sobre o que de fato ele estava fazendo, que tem uma peça chamada La Baie de Jerusalém, e aí tem a conversa entre a mãe de Judas e Maria. Não é uma conversa verídica, não aconteceu essa conversa. Mas a frase é impactante o suficiente para a gente poder colocar para pensar. Então, assim, ela fala, a mãe de Judas fala para a mãe de Maria, fala assim, você é a mãe do melhor amigo do meu filho. Ele pensar em Judas como o melhor amigo de Jesus. Ele pensando em Jesus como o melhor amigo. A gente acredita que de fato esse afeto seria executado de uma forma tão vil, sem pensar no outro, sem estender o afeto. Na conversa que ele tem com o Tiago, ele fala assim, você não acha que ele é pacífico demais para poder fazer, para ter o domínio dos homens? A proposta dele era obter o poder e entregar o poder na mão de Jesus? Para ele fazer sentido, era lógico, era óbvio para a cabeça dele. Ele falou, tem que fazer isso para poder chegar aqui, entregar isso aqui, entregar na mão de quem sabe. Ele não contava que as promessas dos homens são falsas, né? São vãs. E aí, ele ainda continuou amigo. Jesus estava se importando com ele a todo momento, todo cuidado. E aí é legal porque esses laços que se estendem, os afetos da alma, as pessoas que a gente tem a conexão, faz com que a gente se coloque em um propósito. E quando a gente está em um propósito, a gente se liga a todos aqueles que estão nesse propósito. No livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação, fala que quando a gente se liga na conexão de um pensamento em busca de alguma coisa, independente da coisa, a gente tem um reflexo em todas as pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então, se a gente busca o amor, busca estar fazendo o bem, a gente está conectado diretamente, não é por vias de separação não, a gente está conectado diretamente com Paulo, com Jesus, com Pedro, com João, com Judas, com Tiago, Francisco de Assis, todas as pessoas que tentam buscar o bem e o amor. Olha os amigos que a gente está buscando. Então, essa capacidade que a gente tem de criar esses pensamentos e criar essa cadeia de sentimento, né, faz com que a gente esteja em conjunto a essas pessoas que buscam o bem. Eu estou colocando essas referências para a gente poder pensar, né? E aí é legal, porque à medida que a gente se coloca em direção ao amor, mais ligado a Deus nós estamos. Então, os afetos da alma, eles são colocados no nosso caminho para que a gente possa aprender a se ligar a Deus. E quanto mais afetos da alma eu consigo estender, mais fácil eu consigo sentir Deus. E era isso que eu tinha para trazer hoje para a gente. E até a próxima. Obrigada.